O pastor Michelso Borges é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele vai passar algumas informações proféticas, ou seja, profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu convido você a ficar até o final desse vídeo para que você possa entender perfeitamente, tá bom? Então, eu convido você a ficar até o final desta mensagem e só lembrando que o link da mensagem completa estará aqui na descrição. Acompanhe aí neste exato momento e que Deus te abençoe. Então, essa besta recebe uma ferida mortal. Aparentemente, quem vivia naquele tempo lá, 1798, começo dos anos 1800, a Igreja Católica não se levantaria mais, porque o Papa foi preso, morreu no cativeiro. Inclusive, a profecia diz que quem fere a espada será morto, né? Será ferido. Então, aquilo que o papado fez por muitos anos, muitos séculos, acabou acontecendo com ele também, né? Foi para a prisão. Morreu lá, os bispos se tornaram reclusos por um tempo, mas a profecia também diz que a ferida mortal seria curada. E depois durante esse processo de cura dessa ferida mortal, a terra, todos os habitantes da terra se maravilhariam seguindo a besta. A profecia prevê, então, uma restauração desse poder. A profecia, inclusive, diz, Apocalipse 13, que a besta da terra vai conceder o seu poder à besta do mar. E um dia haverá novamente uma imagem à besta, uma adoração, uma respeitabilidade, assim, espantosa, né? A ponto de que haverá restrições. Apocalipse 13 fala de um decreto de morte, de um decreto de uma lei que vai restringir liberdades. Os que forem fiéis a Deus e não seguirem a besta, não vão poder comprar nem vender. E hoje a tecnologia para isso existe, né? Está aí, moedas digitais, contas digitais. Cada vez mais o mundo caminha para uma época de dinheiro digital e não mais dinheiro físico, né? Essa é uma tendência. E assim fica muito fácil de a sua conta ser bloqueada, caso uma autoridade ou outra aí o veja como persona não grata. Enfim, haverá meios para isso e tecnologia para isso já existe, obviamente. Então essas duas bestas aliadas vão perseguir o povo de Deus. E nós vemos ali também no Apocalipse esboçada a ideia, né, de um decreto dominical, de um selo de Deus, porque é muito claro ali que o selo escatológico é o sábado. Tenho aqui no meu canal vídeos que explicam isso. E tem a marca da besta, que é o antisselo de Deus. Se o selo de Deus é um dia na semana, a marca da besta também tem que ser um dia da semana, mas um dia que aponta para um poder humano. Ao passo que o selo de Deus aponta para o poder do Criador, para o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor. Então o sábado, ele é o memorial da criação. O domingo não. O domingo é o memorial da autoridade, pretensa autoridade de poderes humanos que mudaram a lei de Deus, que se atreveram a alterar o mandamento de Deus, ao passo que Jesus mesmo disse que não veio mudar os tempos nem a lei. Melhor dizendo, ele diz assim em Mateus capítulo 5, né? Eu não vim para abolir ou revogar a lei nem os profetas. Jesus não veio promover nenhuma alteração na palavra de Deus e muito menos nos mandamentos que ele estabeleceu. Na verdade, no sermão profético ali, no sermão da montanha, melhor dizendo, no sermão da montanha, Mateus 5, porque o sermão profético é Mateus 24, em Mateus 5, Jesus, ele, em lugar de cancelar, abolir ou abrogar a lei de Deus, ele amplia o sentido dela. Ao falar que matar é mais do que só entre aspas, dar um tiro em alguém ou assassinar alguém. Quando você assassina uma reputação, quando você mente a respeito de alguém, quando você deturpa o caráter de alguém, você está matando essa pessoa também. Adultério, para Jesus, é mais do que apenas deitar-se com uma pessoa que não é sua esposa ou seu esposo. Adultério também pode acontecer, e começa, na verdade, aqui, quando você alimenta pensamentos promíscuos, pensamentos de cobiça a uma pessoa que não é aquela com quem você se casou. Então, o adultério começa aqui. Ou seja, Jesus, em lugar de abolir a lei, mais do que isso, ou ao contrário disso, ele amplia o sentido, ele aprofunda o conhecimento dos princípios que estão por trás de cada palavra ali dos 10 mandamentos. É um sermão maravilhoso, interessante, né? Porque numa montanha, num monte, no Sinai, Jesus proclama a sua lei e a escreve em tábuas de pedra, como diz Êxodo 31, escritas pelo dedo de Deus. E noutra montanha, séculos depois, milênios depois, o mesmo Deus, ele amplia o significado dessa lei que ele já havia dado.
É algo maravilhoso, né? E o diabo odeia a lei de Deus. O diabo odeia a palavra de Deus, essa verdade revelada, e por isso o diabo ataca tanto a Bíblia, ataca tanto os mandamentos de Deus. Pois bem, então nós vemos aí agora uma reunião dos países mais ricos do mundo, e lá, pela primeira vez, um líder religioso, o único líder religioso convidado para o evento, o Papa Francisco. Em 2015, eu acompanhei isso e até postei vídeos aqui no meu canal. Em 2015, pela primeira vez na história, foram tantos eventos assim grandes, né, e proféticos que as pessoas ficaram até meio entorpecidas, eu acho, né, de ver tanta coisa acontecer de uma só vez. Mas pela primeira vez na história, um Papa foi aos Estados Unidos e lá na Câmara, né, ele discursa. Inclusive Biden na época era senador, eu me lembro dessa imagem, ele chora, se emociona atrás ali do Papa ao ouvir seu discurso, e depois o Papa vai até a varanda, né, do Capitólio e profere uma bênção sobre a América, uma multidão estava ali reunida, primeira vez na história. Eu me lembro que na época eu li alguns jornais, alguns colunistas e comentaristas se deram conta desse evento raro, inédito na verdade. Me lembro de um colunista, acho que no Estadão, que escreveu que um século antes um evento como esse seria impensável, ou seja, um Papa abençoando a América protestante. E depois de algum tempo, alguns dias depois, ele discursou também na Casa Branca, primeira vez na história, e depois foi lá para a ONU, em Nova York, e ali, diante de líderes de 100 e tantos países reunidos ali, ele também discursa, né, sendo ovacionado e muito respeitado. E agora, nós vemos de novo aí, ele em meio aos líderes mundiais, sendo respeitado, sendo ouvido por todos. Se isso não é o processo de cura da ferida, eu não sei o que poderia ser, né? Então, toda a terra se maravilharia seguindo a besta. E é importante lembrar que esse mesmo Papa, em 2015, lançou a sua encíclica, a sua carta apostólica, Laudato Si. Algo que Francisco já tinha feito, que o Papa João Paulo II também, se não me engano, já tinha feito, que era defender o domingo como dia de guarda. Mas agora o Papa Francisco, ele coloca o domingo numa moldura ecológica. E aí uma carta que tem um foco na salvação da nossa casa comum, a terra, né, como ele diz, uma encíclica ecológica, que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas do mundo para as mudanças climáticas, ele coloca ali uma sessão inteira sobre o domingo, apresentando o domingo como aquilo que alguns hoje estão chamando já de o sábado climático, né, ou domingo climático, ou o lockdown semanal, o que seja, não importa o termo que se use, né, a expressão que se use, o fato é que a ideia é reservar um dia para a Terra descansar. Inclusive, tem todo um conceito aí pagão, misturado de mãe Gaia, né? A mãe terra, isso não é bíblico, né? Isso é paganismo puro, né? A Terra já tem um dia de aniversário dela, que é o sábado. O sábado celebra a criação da Terra, a criação da vida na Terra. A direita tem defendido a mesma bandeira do descanso dominical, só que com o argumento da família, da preservação da família, de um dia para a família estar junta, não trabalhar todos os dias. Já existe um dia da família. Claro, são todos, né? A família deve ser preservada sempre, mas já tem um dia especial para que você possa estar ali com a sua família, você possa ir à igreja com ela, você possa ter um contato com a natureza. É o sábado. O sábado vem lá do Éden, assim como a família heteromonogâmica também vem do Éden. Mas assim como deturparam o sábado, transformando em outra coisa e mudando esse dia para outro dia, também estão deturpando o casamento. Quando você relativiza o relato da criação, Gênesis 1, 2, 3, você acaba destruindo a base teológica de muitas coisas importantes. Você destrói a base teológica do conceito de pecado e de redenção, por consequência, porque em Gênesis 3, que é narrada a triste história do pecado aqui na Terra, Adão e Eva caíram no conto da serpente, você destrói o conceito de casamento, porque está lá também em Gênesis capítulo 2, Deus criou macho e fêmea e fez com que eles se unissem e se tornassem uma só carne. Esse é o conceito bíblico de casamento, que Deus celebrou, que Deus abençoa, e que lá nos evangelhos Jesus repete. Como que Jesus não fala sobre isso? Ele fala, ele diz, né? Ele se refere a Gênesis 2 para
reforçar esse conceito de casamento heteromonogâmico. E você também destrói o conceito de sábado, né, porque está lá em Gênesis 2, você relativiza uma série de coisas que são importantes, que vão se desdobrando ao longo de toda a Bíblia. Então veja como é grave, né, esse processo de relativizar a Bíblia, e muitas igrejas e muitos líderes espirituais aí têm essa concepção liberal, relativista das escrituras sagradas. Alguns são até evoteístas, né? Adotam o evolucionismo, ao passo que dizem crer em Deus e na Bíblia de alguma forma, né? Ou em algumas partes da Bíblia. Enfim, tantas coisas que poderiam ser ditas sobre esse assunto, né? Então, o processo de cura da ferida, ele está em franco... isso aí, essa profecia está em franco processo de cumprimento, né? E à medida que o tempo passa, mais e mais o papado, a instituição que ele representa, vai adquirindo influência, poder e força sobre o mundo, né? Bem, mas tem uma outra notícia também que eu quero mostrar para vocês, que, deixa eu fechar essa aqui e abrir uma outra tela aqui, que me chamou muita atenção, até porque eu já vinha cantando essa bola, como se diz, né, há algum tempo aqui em meu canal, em palestras, enfim, né, que é esta capa aqui da revista Cruzoé, edição 319. O mundo vai para a direita. Eleições europeias mostram tendência global, enquanto esquerda empaca com o discurso de mudanças climáticas e de identitarismo. Olha que interessante, hein? É uma capa para guardar aí, ó. Uma capa profética, né? O mundo vai para a direita. E a matéria, deixa eu ler só um trechinho para você aqui, porque eu não sou assinante, não dá para ver toda a matéria aqui, né? Mas dá para ver só a introdução dela aqui, ó. Essa aqui é a Giorgia Meloni, né? A primeira-ministra, melhor dizendo, italiana, de direita, obviamente, né? Ela foi eleita e tem sido muito respeitada na Itália. E aqui diz assim que eleições europeias mostram tendência global do eleitorado, enquanto esquerda empaca com o discurso de mudanças climáticas e identitarismo. Políticos não criam movimentos e ideias do nada. Eles são, isso sim, os escolhidos pela população por melhor escutarem suas preocupações e encaminharem seus desejos. Nas eleições do Parlamento Europeu, que se encerraram no domingo, dia 9, muitas páginas foram gastas para descrever os candidatos dos partidos de centro-direita, direita e direita radical, como se eles fossem capazes de, magicamente, formar a opinião do povo. O que a maior parte dessas notícias falhou em ver foi que está em curso um espraiamento dos conceitos de direita, ao mesmo tempo em que as ideias de esquerda perdem tração. E aí a matéria prossegue, né? Mas é algo interessante porque alguns anos atrás eu postei no meu canal um vídeo detalhando uma analogia que um amigo meu, um astrofísico, o Eduardo Lutz, ele propôs numa conversa que tivemos. Para ele, a esquerda seria o arco e a direita a flecha. Se você acompanha o meu canal, já deve ter visto esse vídeo aí, né? E aquilo que ele representa, né? Deixa eu fechar aqui. A ideia é a seguinte, né? O arco vai sendo a corda e o arco vão sendo esticados, chega um ponto que não há mais como segurar a flecha. E aí a corda é solta e a flecha vai. A flecha causa os estragos, né? Finalmente. Não que o arco e a corda não estivessem também causando estragos no mundo, na sociedade, né? Mas o fato é que haverá uma reação contrária, e não só proporcional, mas até mais forte do que aquela que fez com que a corda fosse retesada. Bem, o que causou esse retesamento da corda para que a flecha finalmente começasse a ser solta? Essa cultura woke na sociedade, abortismo, né, esse assunto está em alta agora também, a cultura do aborto, a questão da ideologia de gênero, né, e os absurdos que estão derivando dessa ideologia também, como homens biológicos competindo com mulheres em várias provas de esporte e ganhando todas, obviamente, com o corpo que foi banhado por testosterona, muito mais do que as mulheres na puberdade, e não é qualquer processo que vai reverter isso aí, ossos e músculos mais fortes, né, concursos de Miss, né, com alguns homens sendo eleitos, obviamente que não pela beleza, mas pela lacração, né, por uma ideologia, e uma série de coisas desse tipo, né, cultura woke nas
séries, nos filmes, lacração o tempo todo. Então, um discurso e uma forçação de barra que tem cansado as pessoas. Eu tenho visto até algumas reações, mesmo por parte de pessoas que estão lá em Hollywood, produtores lá de vídeos, de filmes, analistas de mídia, enfim. Você começa a perceber já um tipo de reação, até porque quem lacra não lucra, como se diz, né? Então, produtoras de filmes aí acumulando prejuízos astronômicos, filmes que estão, assim, flopando, como se diz, né, logo na estreia, porque ninguém está a fim de ficar o tempo todo sendo doutrinado por meio dessa indústria cultural. Então, essa cultura woke, esse identitarismo, né, e mesmo algumas igrejas que abraçam essas pautas progressistas, por exemplo, tem uma igreja, não me recordo agora, mas nos Estados Unidos, que abraçou, a igreja episcopal, né, nos Estados Unidos, abraçou essa onda progressista e acabou perdendo membros, foi se esvaziando. Então é interessante notar que essas igrejas progressistas, que adotam essas pautas, que são obviamente antibíblicas, né, tanto quanto antibíblico também é o dominionismo, já vou falar sobre isso, tá? Não pense que eu só vou falar aqui dessa ala mais à esquerda, mais progressista, há o outro lado também da moeda. As pessoas, quando vão à igreja, elas querem uma solução, elas querem perdão, elas querem um encontro com Deus, não querem ser doutrinadas como estão sendo já nos filmes, nas novelas, nas séries, e por aí afora, né? Elas querem algo diferente, elas querem o diferencial é Jesus, é a palavra de Deus, é a Bíblia levada a sério, e não tratada como um livro qualquer, ou como se eu pudesse escolher as partes que me convêm, deixando de lado aquilo que não me convém, até porque pode ser que esteja apontando meus pecados. As pessoas querem ver o poder de Deus, querem ver transformação. Então, as igrejas que acabaram abraçando essas pautas se tornam iguais ao mundo mesmo, né? E se é para viver no mundo, as pessoas ficam no mundo, não precisam perder seu tempo num ambiente, numa comunidade que não lhes oferece nada de diferente, né? Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra com o pastor Michielso Borges, tá bom? E eu quero convidar você a deixar o like, o gostei no vídeo, para que o YouTube recomende este conteúdo para mais pessoas. Se inscreve aí também no canal, comenta e compartilha. Que Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe neste exato momento e que juntos possamos aguardar a breve volta de Jesus.